chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom, já estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Você tem agora mais uma opção, além do link, além do aplicativo Radiosnet, além do site, agora também pelo Facebook, tá bom? E conosco, como eu havia anunciado, está o presbítero e licenciado ao Sagrado Ministério, Sebastião Alex Teixeira da Silva. Ele é membro ali da IPRAB El Shaddai no deserto e nos dará a honra de estar conosco para nos trazer a reflexão da palavra de Deus. Presbítero licenciado Alex, inicialmente, bom dia, paz do Senhor. É uma satisfação imensa em recebê-lo mais uma vez aqui no programa Tempo de Vencer. A gente vai, neste momento, trazer uma palavra para as nossas vidas nos dias de hoje. Eu vou mostrar mais uma vez, daqui uns dias eu não mostro mais, tá? Que vocês vão ficar conhecendo. Isso aqui é um livro em braille, tá bom? Aqui é uns esboços que eu vou fazendo pregações e pregando na nossa igreja ou em outra. E eu encaderno. Aqui tem mais ou menos 25 pregações, entre 25 ou 30 pregações. Eu vou guardando porque dá um pouco de trabalho fazer. Cada folha dessa que eu escrevo demora mais ou menos de 25 a 30 minutos. Porque a gente vai tendo de ler em outro local e lendo, passando para a folha e depois reler a folha de novo. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. É uma linguagem braille, como eu falei da outra vez. É uma linguagem que a gente lê com os dedos. E dou graças a Deus por Deus ter permitido o Luiz Braille criar esta escrita para os deficientes visuais que têm baixa visão, ou visão limitada, ou uma visão 100% mesmo, que não vê nada mesmo. Então, que Deus abençoe. Eu trouxe como tema hoje, irmãos, algumas fases que nós podemos passar na nossa vida cristã. Duas fases eu vou falar de antes um pouco e a gente vai continuar, são muitas fases, mas eu não vou falar muito, eu prometo 40 minutos de pregação, tá bom? Que é um limite legal pra gente, para não ficar cansativo. A gente vai lendo as fases, vai falando um pouquinho sobre cada fase na nossa vida, porque a nossa vida, irmãos, ela continua. De um jeito ou de outro, ou com fase ou sem fase, ou bom ou ruim, ou inverno ou verão, ou com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, a gente tem de continuar. A gente não pode parar. Nós não podemos parar esta caminhada. Eu trouxe como versículo base 1 Coríntios 15:58. É um dos mais que eu achei mais acessível para esta pregação. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes, constantes, sempre abundantes. Pai maravilhoso, aqui estamos nós com mais uma pregação que vai ficar registrada, Pai, para todo o tempo. Enquanto existe internet, Pai, eu te agradeço por este veículo, Pai, a qual guarda as revelações que Deus nos mostra no dia a dia. Eu te peço, Pai, me dá palavras certas para falar neste momento, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Independente de qual fase você esteja na sua vida, você não pode parar, porque Deus não se agrada com aqueles que se retrocedem. Eu não sei em qual fase da vida você está. Você está muito próximo de Deus, ou se acha um pouco afastado de Deus, se está passando por uma fase na parte financeira, na parte emocional, se está passando por uma fase dentro da igreja ou fora da igreja, não sei. Uma coisa eu sei: você não pode parar, porque a vida continua. Amém? Baseado na minha vida, desde o dia que eu me converti até agora, eu passei por várias fases, e é através dessas fases que eu vou aconselhar você aqui nesta manhã a você passar destas fases em nome de Jesus, e estar aqui onde eu estou,
ou está aí onde você está, para continuar a caminhada. Eu tenho 14 anos e 8 meses que eu me converti. E já passei por essas fases aqui todas. E eu tenho propriedade, tenho autoridade para dizer como você deve passar. Mas por que, Alex, que tu tem essa autoridade? Porque eu consegui passar. E eu estou aqui. Eu já passei por fases de não querer ir para a igreja, já passei por fases de querer me desviar, já passei por fases de criticar a igreja, já passei por fases de ser perseguido, já passei por fases de várias maneiras, por fases de tribulação forte, por fases boas que a gente chama, vários tipos de fases. Mas eu tenho autoridade, e quem tem mais tempo buscando a Deus tem mais autoridade que eu ainda. No caso do pastor Marcos Vinícius, né? Tem mais de uns 40 anos de crente. Então, crente que eu falo não é só o tempo, é a busca em Deus. Então tem autoridade. Então até aqui, para me falar desses assuntos aqui, eu tenho autoridade. Amém? Eu trouxe a primeira fase para você aqui. Eu trouxe a fase do pré-convertimento. Eu creio que tem muita gente aí que está nesta fase, está doido para confessar Jesus, que é a fase do pré-convertimento. Comigo aconteceu assim. Eu fiquei uns tempos que eu tocava em bandas, tocava no Forró Zambari e no Samba Mania, um grupo de pagode aqui de Itapipoca e uma banda de forró. E com o tempo, irmãos, eu não tinha mais desejo de nada. É a fase do pré-convertimento. O Espírito Santo, porque tem alguém intercedendo por você, e a palavra diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí aconteceu essa fase da minha vida, e você pode estar passando por isso hoje. A gente fica sem desejo de viver, no caso que eu fiquei. A gente fica sem mais... no caso eu tomava bebida alcoólica, e eu não tinha mais aquela vontade. Tinha uma vontade, mas não tinha mais prazer naquilo do tanto que eu tinha no começo. A gente vai perdendo esse prazer porque o Espírito Santo já está nos moldando. E essa fase do pré-convertimento, acontecem algumas coisas estranhas. No caso do meu caso, aconteceu. Quando eu estava faltando 1 semana para me converter, que Deus já sabia o dia, eu conversei com uma pessoa na minha calçada. Eu tinha bebido muito, estava à noite, tinha mais ou menos por volta de 7 horas, e eu na calçada conversando com uma pessoa. E essa pessoa, ele dizia que era meu pai. Eu creio, irmãos, que eu era o próprio Satanás ou um anjo dele, um anjo do mal. E ele dizia, ele tinha um chapéu grande, e conversando comigo, ele dizia assim: Alex, eu sou o teu pai. E eu começava a chorar, comecei a chorar. Isso não foi real, eu vi mesmo, né? E eu comecei ali, e ele dizia: eu sou o teu pai, e se tu me quiser, eu dou tudo que tu quer. Todas as coisas aqui da terra eu te dou. Eu acho que é aquilo. E eu chorando, dizendo que não queria. Meu pai era o finado Manuel Ramos mesmo. Meu pai era o Manuel Ramos, e ele estava mentindo e tal. E eu disse que não quis. E aí, depois de um bom tempo de conversa, ele me oferecendo coisas, eu disse que não queria, ele sumiu. No outro dia, o meu vizinho disse: Alex, tu estava conversando sozinho na calçada. E eu estava conversando com essa pessoa. Por quê? Porque independente das coisas, o Satanás, ele vê quando você está próximo de se converter. Isso foi faltando mais ou menos 1 semana. 1 semana depois, irmãos, eu confessei Jesus Cristo. No dia 6 de julho de 2008, eu confessei Jesus na minha vida. Por quê? Porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fase da batalha na mente. É aquela fase que a gente passa por um momento e a gente começa a ter batalhas na mente. Foi o meu caso. Qual o sentido da vida? Eu comecei a pensar. O que foi que eu vim fazer na terra mesmo? Será que é bom mesmo ser crente ou não? Talvez alguém está do outro lado aí, está ouvindo tudo isso, está com essa batalha na mente. Irmãos, nada mais é de que você próximo de se converter. E a melhor opção que você tem é ir para uma igreja e dizer: Senhor Jesus, eu te confesso e eu te aceito. Esta é a fase da batalha na mente. A fase que a gente começa a pensar na vida. A gente começa a querer entender algumas coisas da nossa vida. A outra fase é a fase que a gente se converte e tem uma felicidade imensa que a gente não entende, não tem como explicar.
Filipenses 4:6. E o Deus de paz, que excede a todo entendimento, guardará as nossas vidas e nos dá uma paz, a qual nós não entendemos. Está escrito em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. É uma paz, irmãos, que não precisa mais da bebida alcoólica, não precisa mais de tocar nas bandas, não precisa mais de qualquer coisa aqui da terra. Não precisa mais de jogos, não precisa de droga, não precisa de promiscuidades, não. É uma fase a qual a gente não entende. Eu me converti no dia 6, quando eu cheguei em casa, tinha uma coisa que eu gostava muito de assistir. É antigo, mas não sei se alguém é desse tempo. O Zorra Total, era um programa de comédia. Quando eu fui assistir aquele programa no dia que eu me converti, eu cheguei em casa mais ou menos 9h20 da noite, e eu disse: Valda, eu fui à frente numa igreja. A Valda é minha esposa, irmãos. Fui à frente numa igreja evangélica e eu quero mudar de vida. E ela disse que pensou, não dou 3 dias para ele voltar para a bebida alcoólica de novo. E eu fui lá, e quando eu fui à noite, eu fui assistir este programa, não vi mais graça. Eu não vi mais aquelas piadas indecentes como uma coisa boa. Eu já perdi o gosto pelaquilo, irmãos, e é maravilhoso esta felicidade que não precisa mais destas coisas. Você é feliz, você sorri. Só os irmãos, eu já cheguei a ficar dando gargalhada sozinho, dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto. Olhando para nada, né? Que estava escuro e ainda tem baixa visão. Então, mas é uma felicidade que a gente não entende. Eu creio que já aconteceu isso com você. Você acorda, às vezes com contas a pagar, com problemas, e a felicidade dentro de você nada mais é de que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é que cuida da nossa vida, Ele é que cuida de todas as coisas da nossa vida. Fase do primeiro amor. Queremos morar na igreja. Eita, menino, você não vê defeito em nada, irmão. Essa é a fase do primeiro amor. A gente quer ir para tudo na igreja. Eu não sei se aconteceu com você ou está acontecendo. A gente quer ir para culto de senhora, culto de varões, culto de jovens, escola bíblica dominical, quer ir para as vigílias, quer ir para tudo. Foi assim comigo. Eu me converti e eu fui para tudo. Eu queria ir, não, eu ia. Eu me converti na quarta-feira, quando foi na sexta-feira eu fui para o culto de oração, no domingo eu já fui para a escola bíblica de manhã, já fui para o culto à noite, e assim sucessivamente. Todas as coisas, porque eu fiquei louco, apaixonado, querendo Jesus para a minha vida, e até hoje está assim, viu? Ainda continua do mesmo jeito, porque a gente passou por estas fases na nossa vida. Deus protege a gente dos problemas, que tem problemas, viu? Dentro da igreja tem problemas, mas tem problemas que vão ser resolvidos, porque quem está lá é o que resolve todos os problemas da nossa vida. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fase que os amigos começam a zombar da gente. Eu não sei se aconteceu com você. Um dos insultos mais fortes que disseram comigo foi assim: o cara me convidou para ir para o bar. Eu disse: não, cara, eu não vou não, que agora eu sou crente. E o cara foi e disse assim: agora, além de cego, é doido. E eu, vale-me Deus do céu, que insulto, né? Mas aí, irmãos, eu fiquei quietinho na minha, não conhecia a palavra ainda, mas o Espírito Santo me acalmou e a gente ficou tranquilo. Porque vai vir, irmãos, se perseguiram a Jesus, quanto mais a nós, pessoal. Quanto mais a nós, vão perseguir, vão dizer piadas, vão dizer aquilo bem antigo lá: crente aleluia, carne no prato, farinha na cuia. Era muito dito antigamente, não era? Irmãos, vai ter pedradas, vai ter isso, mas continue firme. Continue firme. Chamaram Jesus de demônio, de príncipe dos demônios. Por que não por nós? Se perseguiram os profetas que vieram antes de vós, assim vão perseguir a gente. Então segura firme, com insultos, com perseguição. Jesus é contigo. Amém? Jesus é contigo. Aí temos a fase que queremos converter todo mundo. E a força mais ainda, viu? Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Não queira converter as pessoas à força, irmão.
Se o Espírito Santo não converter, você que não vai converter mesmo. Eu queria converter a minha esposa à força. Quando eu conheci Jesus, não funcionou. E eu passei a orar e funcionou. Queria converter a minha família. Não conseguia, mas eu passei a orar e agora eu já tenho algumas pessoas da minha família que conhecem Jesus. Não queira, as suas palavras não vai converter ninguém. É uma batalha espiritual. Primeiro ore, depois fale. E não fale, depois ore. Ore pela pessoa, aí vá lá e converse com a pessoa sem acusar ninguém. Sem acusar, viu? Porque é assim que a gente ganha as pessoas para Jesus. Fase que você começa a criticar os outros. Eu passei por essa também. Começa a criticar os não convertidos. Você também era assim, irmãos. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz: porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não fique criticando as pessoas por causa que elas não querem ser crentes. Continue amando, continue abraçando, continue sendo amigo delas. Não queira, irmãos, não fique criticando, não se ache melhor do que ninguém. O que tem de melhor em nós, não é nós, é Jesus Cristo na nossa vida. Entenda as pessoas. Eu passei 32 anos para me converter. Então, enquanto eu não pregar para uma pessoa 32 anos, eu não tenho autoridade de nada. Então, se Deus me deu 32 anos, por que eu quero jogar todo mundo no inferno? Às vezes você não pregou para a pessoa nem 6 meses ainda e já quer dizer que a pessoa não tem jeito. No meu caso, eu tenho de pegar 32 anos para a pessoa. Porque Deus me deu 32 anos para mim querer Ele. E por que não eu também com o meu próximo, em nome de Jesus? Amém? Fase das provações. Segura firme, elas passam. Nada mais como o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Segura firme. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando, mas segura, que vai passar. Como diz o louvor do João Rufino, né? Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo mais, não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Continua, segura aí, que Jesus está no teu barco e uma hora Ele vai acalmar essa tempestade. Porque se você tem um propósito aqui na terra, você não vai perecer nessa tempestade. O seu barco não vai afundar nessa tempestade, porque Jesus vai acalmar para você. Porque você tem um objetivo do outro lado. Você tem uma missão a cumprir do outro lado. O outro lado representa lá na frente um tempo. Não exatamente um lago, como é o caso lá da tempestade que Jesus estava com os discípulos. Mas você vai passar desta tempestade sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fase que você começa a ver defeitos na igreja. Oh, meu Deus do céu. A igreja é a noiva do Senhor e ela é feita por gente. E gente tem defeitos. Você percebeu que eu passei por uma fase que eu não vi defeito em nada? Aí agora já foi mais na frente a fase que eu vi defeito em tudo. Passei, irmãos. Mas estou aqui. E eu mexia com a noiva do Senhor. Dou graças a Deus que Deus me matou, irmãos. A minha pregação era mais ou menos assim: a igreja do Senhor não evangeliza, a igreja do Senhor não ajuda ninguém, essa igreja não faz boas obras, essa igreja... Aí Deus teve misericórdia e me matou, irmãos, porque eu estava mexendo com a igreja do Senhor. Até o dia que eu tomei vergonha na cara e eu disse: a igreja sou eu. Irmão, desde esse dia, a igreja sou eu.
Aí eu comecei a ir para o presídio, comecei a ir para o hospital evangelizar, comecei a ir para o lixão daqui de Itapipoca evangelizar, comecei a ir para o centro de hemodiálise evangelizar, comecei a ir para vários lugares, comecei a evangelizar dia de sábado. Aí eu disse, a igreja do Senhor está fazendo sim agora, porque eu estou fazendo. Então não mexa com a igreja do Senhor. Uma coisa é mexer com a gente, outra coisa é mexer com a esposa da gente, e outra coisa é mexer com os nossos filhos. Então não mexa, cuidado. Agora, antes das eleições, teve muitas pessoas, irmãos, falando bobagem. Algumas diziam assim, a igreja se corrompeu. Irmãos, a igreja não se corrompeu. Se tem alguém que se diz crente e estava corrompido, essa pessoa, irmãos, eu creio que não faz parte da igreja, porque a igreja do Senhor, ela não se corrompe. A igreja do Senhor, ela é pura, ela é imaculada, foi por ela que Jesus morreu, por todo mundo, mas é aqueles que aceitam a Jesus. A igreja do Senhor é pura, ela é limpa, ela é a melhor coisa que existe aqui na terra, ela é a maior instituição, ela é a instituição que dá mais lucro aqui no planeta Terra. Dá mais lucro do que todas as ONGs juntos, dá mais lucro do que todos os projetos juntos, porque a igreja, ela tira a pessoa, tira o ser humano ali onde ele estava dando prejuízo, talvez matando pessoas, roubando, cometendo coisas erradas da sociedade. Aí ele vai para a igreja e se conserta, e começa, em vez de dar prejuízo para o Brasil, ele começa a dar lucro para o Brasil. E eu não sei por que tanta raiva da igreja, é porque Jesus disse que nós iríamos ser perseguidos. Mas eu digo uma coisa para vocês, a igreja do Senhor, hoje eu aprendi e tomei vergonha, é a melhor coisa que existe no mundo. Fase que você começa a querer criticar e consertar a igreja do Senhor. Foi o que eu falei aqui. Não queira consertar a igreja do Senhor, certo? A igreja do Senhor é com ele. Ele é que cuida. Não mexe com a noiva dos outros não, rapaz. A noiva é do Senhor. Eu cuido da sua esposa. Deixa a noiva do Senhor que ele cuida, tá? A noiva é de Deus, ele cuida, ele sabe o que vai fazer e o que está fazendo. Fase de querer pregar. Você pode não estar preparado. Cuidado. Quando eu me converti, primeiros 6 meses, assim, numa semana eu assisti 40 pregações de Silas Malafaia, dentro de mais ou menos 3 dias. Em seguida eu assisti mais de 60 pregações do Hernani Santos, pastor Hernani Santos. Não demorei uma semana para assistir. Logo em seguida eu assisti mais de 100 pregações seguidas do Luciano Subirá. Aí eu fiquei doido para pregar, irmãos. Louco, eu achei tão lindo aquilo, que foi o ministério que eu queria para a minha vida. Mas eu não estava preparado, irmãos. Aí não colocava de jeito nenhum, mas era o pastor que era ruim? Não era isso. Era porque eu não estava e Deus estava me guardando. Então acalme, que Deus vai cuidar disso. Amém? Fase que você diz, se eu fosse pastor, a igreja funcionaria melhor. Olha aí, pastor Marcos. Eu muita gente dizendo, não, irmãos. Se você fosse pastor, você era pastor, estava do mesmo jeito. Quem está ali no local é porque Deus colocou ele ali. E tem um princípio bíblico que é sobre autoridade. Nós temos de respeitar as nossas autoridades. Se ele está ali, foi Deus que colocou ele ali. Então não é se você fosse pastor. Quem é pastor é ele. Então não queira ser pastor à força. Sabe o que é pastor à força? É aquele que ele mesmo se indica, ele mesmo coloca a mão na cabeça e se consagra, ele mesmo faz ele mesmo. Não, tenha calma, tudo tem seu tempo aqui na terra. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar as pedras, há tempo para tudo. Calma, se acalma o teu coração. Fase que tudo está dando certo. Cuidado, esta pode ser uma das fases mais perigosas. Irmãos, a gente pensa que a fase mais perigosa é quando a gente está por tribulação, né? Passando por tribulação. Quando as contas estão aí, a gente tem de pagar várias contas. Quando está com problema de doença, quando está com problema de alguma coisa. Não é só essa não. Eu creio que a fase quando está dando tudo certo é mais perigosa do que a fase quando algumas coisas dão errado. Eu quero que dê certo na minha vida. Eu estou falando se você não estiver firmado na palavra e firmado na oração. Porque, irmãos, o que tem nos dias de hoje de pessoas se desviando porque está dando certo?
Parece que a pessoa esquece de Deus. E não tem crente que se desvia por causa de um carro. Tem crente que se desvia por causa que comprou uma casa própria. Enquanto morava de aluguel, ia para a igreja pedir a casa própria. Conseguiu, se desviou. Tem crente que se desvia por causa do emprego. Então cuidado quando está dando tudo certo. Ou dando tudo certo, ou dando as coisas às vezes erradas. Continue firme nos caminhos do Senhor. Coloque os seus propósitos de oração durante o dia, seus propósitos de leitura, independente do que esteja acontecendo, continue fazendo aquilo. Não pare, irmãos, não pare. Cuidado quando está dando tudo certo. Fase que você não é indicado para nada na igreja, é a fase do invisível. Você vai para a igreja e assiste os cultos e tal, e ninguém vê você. Sabe o que é isso? É Deus treinando, é Deus, calma. Eu me converti na igreja Maranata, eu passei 8 anos lá. E durante esses 8 anos, eu não fui indicado para nada. Não que a gente queira, e aliás, é para querer mesmo, irmão. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Paulo diz, eu sou sim apóstolo de Cristo. Deixa eu falar um pontinho aqui sobre esse assunto. Irmãos, a pessoa entra numa fábrica, quer ser gerente, quer ser chefe, quer ser várias coisas. Você entra em qualquer coisa, uma advocacia, quer ser juiz. A pessoa entra na medicina, quer ser o chefe do hospital. Aí entra na igreja e fica com bobagem, irmão. Eu sou o menor da casa de Deus, sabe? Não, eu não. É você mesmo, rapaz. Você tem de querer mesmo. Você tem de querer continuar a caminhada. Você não foi chamado para passar o resto da vida sentado em um banco, ouvindo, e ficando um obeso espiritual. Pesando 250 quilos de tanto conhecimento, mas não transpassa nada para ninguém. Saia, se levante. E se você for indicado, é para ser mesmo. Mas eu passei 8 anos, não fui indicado para nada, mas eu estava sendo treinado. Quando foi no dia 1º de janeiro de 2017, aos 10 minutos faltando para ser indicado um presbítero para o conselho da igreja Maranata, eu fui chamado. E disseram, Alex, a gente lhe viu para ser o presbítero, fazer parte do conselho da igreja Maranata. As minhas pernas tremeram, quase que eu caía. 8 anos depois, com calma, com tranquilidade, tocando o teclado. Assim a sua vida, calma, tenha calma. Calma, não se preocupe, tenha calma. Faz o que você quer se desviar. Valha-me Deus do céu. Segura firme, isso passa. Eu falei para o pastor Marcos nesses pontos que eu ia falar. Irmãos, eu passei por esta fase. Eu tentei me desviar. E graças a Deus, Deus usou pessoas que não deixou com que eu me desviasse. Só que dos meses para cá, o pastor Paulinho e a turma, a gente começou a ver este lado por outro ângulo, por outra janela que a gente chama. Porque a palavra minha era assim, eu acho que de algumas pessoas dizia assim, ei, depois que a pessoa aceita Jesus, nem para se desviar não presta mais. Alguém já ouviu isso, né? Ei, depois que a pessoa aceitou Jesus, o mundo não quer mais não. A gente mudou o pensamento, ó. Cuidado, não tente se desviar não, que pode dar errado. Cuidado, não tente se desviar não, pode você conseguir. Cuidado, não tente se desviar não, pode o mundo te querer sim. Por quê? Porque a gente começou a ver pessoas que tentaram se desviar e se desviaram mesmo. Perto da minha casa tem um que está com quase 20 anos, que ele não vai mais para a igreja, ele tentou se desviar e conseguiu. Não vá nessa não, irmão. Algumas pessoas, Deus vai lá e tem misericórdia e usa e não deixa se desviar. Tem até umas historinhas bonitas, né? Pastor foi na boate, queria se desviar, e aí veio uma irmã que estava dançando e foi perto dele e disse, pastor, o senhor veio me buscar, já ouviu essa história? Cuidado, podia ter dado errado e o pastor ter tomado um porre mesmo lá naquela boate, viu? Não vá tentar se desviar não, pastor, presbítero, diácono, membro de qualquer... Não tente não, pode dar errado, pode o mundo te querer mesmo. E quando o mundo quer, ele pega com força e bate mesmo, irmão. Bate mesmo, não tem pena não. Então não se desvie, mesmo querendo, continue indo para a igreja. Fase que você não vai querer ler a Bíblia. Eita, será que tem alguém nesta fase, hein? Fase que você não vai querer mais ler a Bíblia, você não vai querer orar e você não vai querer mais ir para a igreja. Continue fazendo mesmo sem querer. Mesmo sem vontade, eu não estou com vontade não, Senhor, de ler a Bíblia, mas eu vou ler aqui pelo menos um capítulo. Senhor, eu não estou com vontade de orar não, mas eu vou me ajoelhar e vou orar pedindo vontade de orar. Senhor, eu não estou querendo ir para a igreja não, mas vá para a igreja, mesmo sem vontade,
A vontade volta, irmãos. Eu passei por isso. Eu passei mais ou menos 1 ano sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar e sem vontade de ir para a casa de Deus, para a igreja. Mas eu segurei, eu vou, assim mesmo. Porque a nossa vida não é baseada somente em desejos e em emoções. A nossa vida é baseada em raciocínio. Vocês lembram de Romanos 12:1? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes da obra do Senhor. Ai não, Romanos 12:1 é assim. Rogo-vos, pois, amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Razão, culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado, viu? Mesmo sem vontade, faça. Mesmo sem desejo, faça. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Não é pecado, viu? Não é pecado ir para a igreja sem vontade. Eu tenho certeza que você não vai para o inferno por isso. Tenho certeza. Não é pecado ler a Bíblia sem vontade. Ah, não estou com vontade, não vou ler não. Não é pecado. Leia sem vontade. Não é pecado orar sem vontade. Ore sem vontade. Irmãos, a pessoa no emprego, é todo dia que a pessoa vai para o emprego com vontade? Claro que não. A pessoa às vezes vai para o emprego sem vontade, mas vai. E é para ganhar só um salário. E por que não às vezes fazer as coisas de Deus sem vontade? Porque nós já ganhamos a vida eterna. Então continue firme no nome de Jesus, o nosso Senhor. Já estou terminando, irmãos. Fase que você vai estar crente demais. Cuidado, esta fase é perigosa porque ela pode acontecer. Não é errado ser crente demais, entenda. Não é errado. Não é errado ler a Bíblia muito, ler 20 capítulos por dia. Não é errado orar 5 horas por dia. Não é errado. Agora tome cuidado para você não se achar melhor do que as outras pessoas que não oram tanto tempo por dia. Tome cuidado para você não se achar melhor do que as outras pessoas que não lê tanto a Bíblia. Cuidado com esse perigo, irmãos. Isso aconteceu com Satanás. Ele era tão bom, que ele se achou bom demais. Quis se achar mais do que Deus. Então cuidado. Faça, seja crente mesmo, muito crente, mas não queira ser melhor do que as outras pessoas. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Já disse este versículo antes. Você não foi morto ainda, irmãos, nós, por causa da misericórdia de Deus. Fase que você se acha melhor do que todos. Se aplica na outra que eu falei em nome de Jesus. Fase das... Olha, irmãos, essa aqui é tremenda, ó. Fase das perguntas. Você fica querendo saber coisas que a sua mente não pode alcançar. Cuidado. Deuteronômio 29:29. Aprendi este versículo com o pastor Marcos Vinícius. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que se cumpra toda a palavra desta lei. Romanos 9:20. Mas quem és tu, homem, que queres discutires com Deus? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Acho que é Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes como se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher, assim tu não sabes as coisas de Deus. Também em Eclesiastes, depois lá do Há Tempo para Tudo, eu acho que é no capítulo 3, o versículo 12, ou é o 11, diz assim, olha, foi Deus que colocou o desejo no coração do homem de querer as coisas que vão acontecer, querer as coisas, saber as coisas ocultas. Foi Deus que colocou esse desejo. Porém, Deus não deixa que o homem saiba de todas elas. Então não tem coisa que não é para você saber. Esse dia vieram me perguntar, Alex, tu acredita em ET, extraterrestre? Eu disse, cara, a gente não cuida nem da família da gente às vezes, aí quer cuidar do pessoal de Marte, cara. A gente tem de falar assim, né? Às vezes a gente se embanana com nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos e irmãos. Aí a gente quer cuidar do pessoal lá de Marte, quer saber do marciano, que é isso, cara. E eu disse para ele, eu acredito sim em ET, extraterrestre. Ele acredita, ele ficou abismado, acredito sim, eu sou um. Ele, tu é extraterrestre? Sou sim. Eu sou um cidadão celestial. Eu sou extraterrestre, eu não sou da terra, eu sou do céu. Se você não é, eu não sei, eu sei que eu sou. Eu sou um ET. Eu moro, eu só estou aqui na terra de passagem.
Todos nós somos extraterrestres. Nós vamos morar no céu para sempre. Amém? Aí eu já trouxe aqui a conclusão. Eu comparo a nossa vida espiritual aqui na terra, ou não espiritual também, como uma maratona, com altos, baixos, às vezes a favor do vento, às vezes contra o vento, às vezes cansado, às vezes não cansado, às vezes querendo desistir, às vezes não querendo desistir. A maratona tem 42 km, 195 metros, e às vezes aqueles homens querem desistir. Então eu comparo a nossa vida espiritual com a maratona. Não desista. Lá no céu não existe medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Lá no céu há um pódio para todos nós. Depois de todas estas fases, irmãos, se você conseguir vencer, nós vamos morar com Jesus no céu. Não desista. Eu não sei qual é a fase que você está, mas uma coisa eu digo: continue na caminhada. Eu quero encerrar com um versículo que está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Cabe muito nessa mensagem. Isaías 40, 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não sei em qual fase você está. Uma coisa eu sei: se você estiver na fase de querer se desviar, continue firme. Se você estiver na fase de não querer ir para a igreja, continue firme. Se você estiver na fase das críticas, dos insultos na sua vida, continue firme. Se você estiver na fase que está dando tudo certo, continue firme. Se você estiver na fase que está tendo tribulação, está dando um bocado de coisa errada aí, continue firme. Se você estiver na fase que você acha que você é o melhorzão de que todo mundo, continue firme. Se você está na fase que você acha que você não é nada, continue firme, porque a fase mais importante da nossa vida é aos pés do Senhor. Se você estiver nessa fase, você vai continuar firme, buscando a Deus em todos os momentos na sua vida, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E aqui eu encerro a minha mensagem de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor.